presentes, autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. Sejam todas e todos e todes muito bem-vindos ao plenário do Palácio Tiradentes, sede histórica do Parlamento Fluminense. Sob a proteção de Deus e Zambi, declaro aberta esta sessão solene para a entrega da Medalha Tiradentes à senhora Joyce Alves, pró-reitora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Solicito, por gentileza, ao cerimonial que conduza a homenageada à mesa de honra. Nesta ocasião, entregaremos também o prêmio Alessandra Ramos Maqueda, comenda oferecida pelo meu mandato, e o prêmio Cidadania, Direito e Respeito à Diversidade, oferecido pela LERJ. Convido para compor a mesa de honra a senhora Bruna Benevides, presidenta da ANTRA. Convido a senhora Gilmara Cunha, diretora do Grupo Conexão G. Convido a senhora Marcele Esteves, psicóloga e ativista dos direitos humanos. Convido o senhor Aron Giovanni, coordenador da Liga Transmasculina João W. Neri. Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro, que será entoado pela magnânima cantora Angela Leclerc. Ouviram dois pirangas, mas plácidas, de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fugidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve essa braço do sonho intenso, ganho vívido de amor e de esperança, terra desce, sem teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, é telescope impávido color. Se o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse solo és mãe, gentil pátria amada, Brasil. Deitada eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras obras e o florão da América, iluminada ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, desses sonhos lindos
tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Ó Pátria amada, idolatrada, salve, salve, prazer de amor eterno, seja símbolo, o labro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta fórmula, mas no futuro e glória no passado. Mas queres a justiça, a clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora, própria morte, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó Pátria amada, dos filhos desse solo és mãe, gentil Pátria amada, Brasil. Brasil! Gostaria de anunciar e saudar a presença da senhora Fernanda Mendes, analista de comunicação da Policlínica Universidade Piquet Carneiro, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A presença da senhora Geice Nara dos Santos, presidenta do coletivo Aquilombar na Lagoa. Gostaria de saudar a presença, que muito me honra e muito me orgulha, daquela que é, sem dúvida, uma das maiores matriarcas do movimento LGBTQIA+, no mundo, senhora Keila Simpson, a primeira travesti doutora honoris causa do Brasil. Gostaria também de anunciar a presença de Indianaray Siqueira, pela Casa NEM. E daqui a pouquinho a gente vai anunciar as próximas presenças ilustres. Bom, queria começar minha comunicação propondo uma provocação que acho importantíssima em momentos como esse, acerca de um tema que, na verdade, expressa uma configuração política e que sempre foi recorrente nas ações da minha mandata, nas comunicações que ela produz. O que é Estado Democrático de Direitos? Qual a sua pertinência? Queria dizer aqui que nós, todos os ativistas do movimento LGBTQIA+, temos uma relação íntima, profunda, com a defesa do Estado Democrático de Direitos. Mas eu queria que nós refletíssemos conjuntamente se esse Estado Democrático de Direitos, que inclusive existe porque é fruto da nossa atuação e de muitas e muitas vezes em que nós nos colocamos na linha de frente para defendê-lo, apesar das balas do Estado, se ele reflete sobre a importância de proteger a vida de pessoas LGBTQI e PNBA+. Queria perguntar se mulheres como Indianaray Siqueira, que tem na sua história a luta pelo fim do arbítrio e da barbárie, que foram os anos de ditadura, é reconhecida nos movimentos que nós fazemos para alargar, defender e consolidar esse Estado Democrático de Direitos. Se os governos populares, progressistas e democráticos se empenharam efetivamente
para acolher as nossas demandas e transformá-las em pauta política, em ação concreta, do Executivo, no Parlamento, no Judiciário. Se o diálogo dos órgãos que faticizam o poder, sejam as suas entidades legislativas ou executivas, com os movimentos sociais, foi produtivo a ponto de garantir com que nós, pessoas LGBTQIA+, não fôssemos vítimas costumazes de estupro corretivo, como acontece com mulheres lésbicas. Se hoje a nossa defesa intransigente e a construção do Estado Democrático de Direitos, do qual Indiana Arai e Keila Simpson fazem parte ativamente, é suficiente para que nós protejamos mulheres transexuais e travestis, para que nós garantamos que mulheres transexuais e travestis não sejam assassinadas, não tenham uma expectativa de vida que gira em torno dos 35 anos, que não sejam vítimas de lampadada, de pedrada, de chute. Queria perguntar se as mulheres lésbicas têm acesso à saúde que respeita a sua orientação sexual. Queria perguntar se os homens homossexuais têm garantias fundamentais quando do exercício de poder, quando da relação com as estruturas. E, infelizmente, nós sabemos qual é a resposta a essa e outras questões. Não. Nós, movimento LGBTQIA+, ouso dizer que somos a primeira fileira de defesa desse Estado Democrático de Direitos. Compomos, inclusive, os movimentos mais amplos. E nos momentos, às vezes, em que faltou coragem, faltou peito aberto, fomos nós que estivemos lá. As balas do Estado nos acham primeiro. E essas balas, inclusive, são financiadas pelos cidadãos e cidadãs do Estado do Rio de Janeiro. Essas balas nos acham primeiro e, inclusive, muitas vezes são gatilhadas por esse poder executivo que é ocupado fruto da nossa mobilização popular. Então, para que nós efetivemos esse alargamento, para que nós caminhemos no sentido da composição da institucionalidade, nós não podemos ser lembradas como enfeite de palanque nos meses que antecedem as eleições. Não é razoável, não é possível que a elaboração de programas de governos progressistas não pensem de forma contundente o enfrentamento da vulnerabilidade das pessoas LGBTQIA+, e medidas eficazes para a garantia do gozo pleno dos direitos humanos e de cidadania plena, que é verdade, não é garantida para a maior parte da população trabalhadora. Mas dentro dessa classe trabalhadora, vilipendiada, marginalizada, hiperexplorada, há aqueles segmentos que o são mais. E é a comunidade LGBTQIA+, um desses segmentos, que não encontram acolhida da expressão plena da sua identidade de gênero no ambiente escolar e por isso são expulsas desse ambiente escolar por aquela diretora, por aquele professor que fazem chacota do sangue escorrendo na nossa boca. Por aqueles pais que não são responsabilizados pela falta de acolhimento às suas crianças de 10, 12, 11 anos de idade e que nos empurram para a marginalidade. Um Estado que não garante política de emprego digno para todo mundo, e especialmente para as mulheres transexuais e travestis. Um Estado que, como eu disse, não garante acompanhamento
para mulheres lésbicas, portanto, impede com que mulheres lésbicas gozem plenamente dos seus direitos reprodutivos e a assistência devida a eles. Um Estado que não pune agressões homofóbicas como deveria, que não as coíbe, que não produz campanhas para que essas tristes realidades, que essas estatísticas sejam revertidas. Esse programa precisa imediatamente enfrentar essa realidade. Nós estamos num período de debate eleitoral profundo. E esse debate eleitoral não pode ser um debate que inimiza o fascismo e o Estado democrático de direitos apenas. Esse período de construção da nossa participação nos programas de governo, nos palanques e como linha de frente ou força decisiva para a garantia da defesa do Estado democrático de direitos, deve nos entender como atores políticos qualificados e, assim fazendo, deve nos convidar para construir esse programa, que deve ser um programa de enfrentamento radical à LGBTQIA+fobia e todas as formas de opressão. Só assim nós enfrentaremos o avanço da extrema-direita, o crescimento do fascismo, a ameaça da interdição do Estado democrático de direitos. Não há outra via, não há outra alternativa. Escamotear a diversidade, negligenciar ou fechar os olhos para a contribuição enorme, não só do ponto de vista histórico, mas no presente, que pessoas LGBTQIA+ entregam para que esse Estado democrático de direitos, para que a vida cidadã, para que a república floresça, é um pacto justamente com o avanço dessa extrema-direita. Se calar diante dos avanços fundamentais, ou mesmo daqueles mínimos, é permitir que a extrema-direita passeie por uma avenida aberta pela covardia dos nossos aliados. Eu não quero aqui tomar mais tempo, mas é isso, me dá o microfone, eu falo a beça, né? Minha atividade prioritária. Mas queria dizer que hoje, ao longo do dia, mas especialmente quando eu entrei aqui, olhei os rostos das pessoas que eu adoro, que eu conheço, que eu admiro, eu me senti em casa na Assembleia Legislativa como poucas vezes eu me senti. Ver mulheres trans, negras, mulheres lésbicas, representantes de entidades do movimento social, tão importantes e significativos, para que nós pudéssemos continuar existindo e ir além, para que nós pudéssemos, Rochelle, ser referência, quando a mídia nos pauta num lugar não de sofrimento e vulnerabilidade, mas num lugar de afirmação, acalantou o meu coração. Eu me orgulho muito de ser deputada estadual. Me envaideço de ser a primeira deputada transexual a ocupar uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Mas eu não quero ser a única. É importante que haja muitas mais, aqui em outras casas legislativas. Mas queria dizer, para terminar, que nós só chegamos aqui porque vocês vieram comigo, me sustentando. Foram esses movimentos sociais, essas figuras, que se colocaram historicamente no presente para que nós pudéssemos ocupar a Alerj. Não única e exclusivamente porque eu estou deputada, mas através da construção da mandata. Eu me orgulho de ser a deputada no Brasil, a parlamentar no Brasil, que mais aprovou leis em defesa da comunidade LGBTQIA+, mas isso não é mérito exclusivo meu, em que pese, meu nem do meu mandato, em que pese haver grandes contribuições. Eu queria, enfim, saudar aqui o Gabivan, o Tom, a Ivana e outras pessoas da comunidade, o Isaac, o Lucas, e outras pessoas da comunidade LGBTQIA+, vou parar por aqui, porque senão
não saio daqui hoje, que fazem parte da construção coletiva dessa mandata e representam movimentos que estão ali tensionando, construindo, produzindo uma mandata que não é a rigor minha, que é do povo fluminense, que é da comunidade LGBTQIA+, ainda assim sendo das mulheres, das pesquisadoras, professoras, enfim. É a mandata trans. E ela é nossa. E é porque é nossa que nós conseguimos construir uma LERJ, ainda que com muita resistência, mais colorida, mais diversa. E atuamos, viu, Márcia, com firmeza, com rigor, para que essa LERJ não só pare de negligenciar o morticínio, o assassinato e a perseguição que pessoas LGBTQIA+ sofrem neste estado do Rio de Janeiro, mas que ela seja um instrumento poderoso para o alargamento do cobertor social que garanta a efetivação da cidadania plena, sorriso no rosto, alegria e felicidade, através da ocupação política por pessoas LGBTQIA+, da cadeira de deputada estadual. Eu sou, efetivamente, porque nós somos. Muito, muito, muito obrigada por estarem aqui. Assim, eu gostaria de pedir, solicitar que a senhora Marcela Esteves fizesse uma saudação. Acho até covardia falar depois disso. Mas, bom, primeiro eu quero agradecer a Dani o convite por fazer parte dessa mesa. Eu me sinto muito honrada mesmo. E também agradecer ao prêmio, né? Porque é muito bom a gente ser reconhecida. Às vezes a gente não é reconhecida pelos de casa, mas quem está fora está vendo. E eu sou muito, me honra muito poder estar aqui nessa mesa, numa mesa potente, numa semana poderosíssima, uma mesa quase toda preta, com uma plenária quase toda preta, numa semana em que os nossos corpos pretos estarão nas ruas. A gente não pode esquecer, né, que, para além das nossas identidades de gênero, das nossas orientações sexuais, esse país ele é demarcado por um processo de melanina. E quanto mais essa melanina se apresenta na pele, mais os nossos corpos ficam de frente, né? Eu tenho feito muito essa pergunta e eu tenho usado muito o exemplo da ABL. Qual a diferença que a Academia Brasileira de Letras apresentou para que não tivéssemos Conceição Evaristo como uma representante lá? Ah, mas a gente tem agora uma outra mulher preta. Qual a diferença delas duas? Vocês podem identificar. E corpos de população LGBT pretos estão sempre demarcados para serem os alvos. Mas não é disso também que eu quero falar hoje. Eu quero falar das nossas conquistas. É um prazer e é muito importante quando Dani apresenta a fala do processo dos nossos direitos, quando ela apresenta ser a primeira trans nessa casa. Isso é muito importante, isso é um marco e a gente precisa trazer no nosso olhar, na nossa fala e na nossa consciência. Nós já estamos num período demarcado para que essa casa, o ano que vem, reconduza a Dani, mas para que essa casa, sim, coloque outras mulheres trans, outras lésbicas e outros gays. Essa casa não pode mais ficar na mão dessas pessoas que aqui estão e que não representam a maioria da população. Então, um outro ponto importante, e já
e já indo para o final, porque eu tenho só 3 minutos, a gente não pode esquecer também da nossa saúde mental. E quando o Dani olha hoje essa casa com a identificação, é sobre isso também. Falar de política também é falar sobre uma saúde integral e, sobretudo, sobre a conservação e a preservação do nosso bem-estar. A gente tem Zumbi, que a gente vai comemorar, trazer essa reflexão. A gente tem a Marcha das Mulheres Negras, que estaremos lá dia 25 de novembro em Brasília, ocupando Brasília com 1 milhão de mulheres negras, fazendo um mar negro em Brasília. Os corpos das trans estarão lá, os corpos das lésbicas estarão lá. E é por isso que a gente vai marchar por reparação, por bem viver, pela possibilidade de estarmos nessa vida com dignidade, com o direito a representarmos, ao direito de vivermos e, sobretudo, o nosso bem viver, ele precisa estar acima de qualquer ideologia política. E os nossos corpos não serão vendidos e não serão negociados. Muita boa noite. Antes de passar a palavra, eu gostaria de anunciar algumas presenças. Senhora Angélica Oliveira, presidenta da Casa dos Direitos da Baixada. Senhora Érica Alcântara, representando a Secretaria Nacional, presidida pela querida Simi Larra, Secretaria Nacional LGBTQIA+, do país. Anunciar também a presença da queridíssima Rochelle Rangel. E mais pessoas vão chegando. E agora gostaria de pedir para o senhor Aron Giovanni, por gentileza. Oi, gente. Não sei se é para falar agora já. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes, mas eu vou fazer questão de afirmar boa noite a todos, a todas e a todes, como um posicionamento político frente ao que está acontecendo, né? O nosso presidente negociou mais uma vez os nossos direitos enquanto população LGBTQIA+, sobretudo população trans. Então, geralmente eu falo a todas as pessoas, mas eu fiz questão de fazer essa demarcação política, porque a gente não vai abrir mão de nenhum direito nosso. Bom, é uma honra estar aqui, então agradeço a Dani pelo convite, o mandato pelo convite. Acho que é celebrar esse espaço de homenagem, esse espaço de memória, esse espaço político, porque história é política e memória é política também. Então, celebrar muito, agradecer, é sempre uma honra para mim falar quando o mandato me convida. Para quem não me conhece, eu sou o Aron Giovanni Oliveira, estou na condição de coordenador político da Liga Transmasculina João W. Nery, que é uma organização que leva o nome, né, e o legado do ativismo político de uma das nossas maiores referências no ativismo das pessoas trans, sobretudo dos homens trans e pessoas transmasculinas, que é o João W. Nery. Então, falar sobre memória, sobre homenagear e sobre história também nessa condição é muito importante, porque um povo sem memória é um povo sem identidade. Então isso é muito importante a gente ter no radar, é muito importante a gente ter em perspectiva. Quando a gente faz movimentos como esse de reconhecimento em vida, isso é muito importante, para que a gente tenha cada vez mais as nossas referências e para que a gente não esqueça de onde a gente partiu, onde a gente está e para onde a gente quer estar. Então isso é muito importante. Eu, como um bom cientista social, que fez muitas cadeiras de história, sabe que a história contada pelos grandes heróis, pelos grandes, né, homens cisgêneros, brancos, enfim, heterossexuais e tudo que representam, ditou quem é digno de memória e quem que deve ser esquecido.
Então, estar num momento como esse é histórico para todos nós. É histórico, é político para que a gente, enfim, olhe para o lado e reconheça. E aqui eu estou vendo muitas figuras importantes para a luta, e a luta também, acho que isso é importante dizer, é um trabalho público. O ativismo é um trabalho público prestado pelos ativistas e ativistas para a sociedade, para que ela seja um lugar melhor para todas as pessoas. E o Estado brasileiro deve isso a nós. Então, é celebrar muito o mandato da Dani de estar fazendo esse movimento, de reconhecer e dizer que isso também é condição básica para a gente ter essa renovação política que a gente precisa e que a gente diz que, enquanto esquerda, a gente não tem. A gente está vendo o presidente Lula caminhando para um próximo quarto mandato, não sei, a gente espera por uma renovação, mas essa renovação só vai acontecer se a gente visibilizar também, reconhecer pessoas que estão dia a dia nos territórios fazendo um trabalho tão importante. Então, hoje é celebrar muito a nossa tecnologia, a nossa capacidade de resiliência, de resistência, porque nós resistimos desde quando esse Brasil foi invadido e colonizado. Então, agradecer muito, dizer também que a Dani começou falando sobre não ser a única, né? Isso é muito importante, que a gente esteja ocupando os espaços, entendendo que essa síndrome de, seja uma pessoa negra única, uma pessoa trans única, uma pessoa LGBT única, não nos deve caber. A gente tem que estar nos espaços ocupando, mas ampliando. Então, que a gente, sim, conduza para o próximo ano de 2026, que é muito importante reconduzir a deputada estadual Dani Balbi, porque esse momento só está podendo ser possível porque ela está nessa cadeira. Porque se não fosse, se ela não estivesse aqui, esse momento não poderia estar acontecendo, porque a gente não conta com ninguém que não seja um dos nossos. Então, é muito importante que em 2026 a gente vá, vote corretamente, vote com consciência com aquelas pessoas que nos representam, descritiva e substancialmente, na face, no rosto, mas no projeto político, naquilo que elas estão defendendo. Então, com Dani, com outras pessoas também que venham, que a gente dê chance às nossas lideranças que fazem isso acontecer. Então, eu celebro na figura e na homenagem, né, na memória de João W. Nelly, a figura do Patrick Lima, a figura do Leonardo Peçanha, a figura do Gabriel Van, e eu queria pedir muito, muito uma salva de palmas para todas as transmasculinidades e essas pessoas que fazem isso acontecer e que nos mantêm vivo. A nossa democracia depende da gente e depende desse nosso reconhecimento. Isso é político e a gente precisa um dos outros. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço, querido. Passo então a palavra agora. Antes, gostaria de anunciar a presença da queridíssima Diana Conrado, coordenadora de diversidade sexual do município do Rio de Janeiro. E gostaria de passar a palavra para a queridíssima Gilmara Cunha. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, a participação. Acho que, sem dúvida, é um momento muito importante para a sociedade brasileira, para o Estado do Rio de Janeiro, para a Alerj. Tenho a ciência que levar o mandato aqui dentro não é fácil. E eu acho que cada vez mais precisamos que a nossa população de travestis e transexuais, de fato, ocupe esse espaço para pensar em política pública. E aí, ao entrar aqui, eu me recordei, né? Vocês estavam aí falando, eu e Bruna estávamos aqui no Mais Prosa, que em 2015 eu fui a primeira transexual a receber a medalha Tiradentes nesta casa. Então, é sem dúvida algo muito singular, mas também muito importante, né? Logo depois, a nossa querida Jane de Castro recebeu, e ela, a nossa companheira, é a terceira a receber hoje, né? A Joyce. E aí, também vem com essa lembrança, com essa festividade, com essa coisa bacana de ter eu como a porta, mas de tensionar também que, por exemplo, deveríamos celebrar isso uma vez ao ano. Que a gente pudesse homenagear, dando a medalha Tiradentes para uma travesti durante o ano, um homem trans durante o ano, essas e esses que constroem a política do nosso Estado, numa perspectiva também de demarcar que esses corpos também fazem parte dessa política e merecem também celebrar, porque isso também é uma celebração, porque a gente doa nossos corpos todos os dias, né, no enfrentamento à violência.
Eu trabalho em território de favelas e a gente sabe que a política que tem para as favelas é a só da segurança pública, um projeto falido que não funciona. E a gente está prestes à eleição e a gente viu o quanto a nossa sociedade ainda está apoiando a política de extermínio. Não podemos, em nenhuma maneira, aceitar que esses corpos sejam ceifados dentro desses espaços e a gente não se comova. A gente precisa entender que aquele discurso que nos colocam que a favela venceu, isso é uma tremenda falácia. Porque se a favela estivesse vencida, não receberemos o projeto de segurança pública que temos todos os dias para nossas favelas, para os nossos corpos naqueles territórios. Então, este momento é também o momento de dizer, minha companheira, a população LGBT de favela, assim como a do Estado, precisa de pessoas comprometidas como você, que não vê apenas os nossos corpos como algo para pensar em curral político. Você é comprometida com a pauta, você é comprometida com a nossa população. Então eu acho que cada vez mais precisamos sim, Dani, ter travestis nesta tribuna, mas também na plateia celebrando. Porque me causa muita dor, né? De que entre a minha medalha e a medalha de Jane de Castro, demoraram-se 10 anos. Isso é um retrato do negacionismo desses corpos e dessas pessoas que construíram e constroem a política em prol da nossa população todos os dias dentro desse Estado. Então é muito gratificante, feliz poder contribuir e estar aqui com essa companheira, a terceira. Mas acredito que nos próximos mandatos, Dani, a gente vai trabalhar para isso, porque é o nosso comprometimento. A gente, sim, faremos todo ano uma festa, colocaremos esses corpos, não numa perspectiva apenas como um processo eleitoral, mas sim de dignidade humana, de sabedoria, de acolhimento e de entender que nada será construído sem a nossa participação, né? E aí me perguntaram, um mês atrás, o que eu faria na COP. Dizer, muito prazer, eu existo. A COP não pode ser pensada sem os corpos travestis gêneros. A gente não pode deixar esse debate para trás. É preciso cada vez mais que a gente saia das nossas caixas e entenda que o mundo é muito maior do que apenas discutir a pauta LGBT. A gente precisa discutir justiça climática, a gente precisa discutir acesso à justiça, a gente precisa discutir o projeto de segurança pública para o nosso Estado e para a nossa população. Então, neste sentido, quero te parabenizar, a companheira também. Sinta-se feliz, querida, porque é a maior honraria do Estado do Rio de Janeiro e não teria outras pessoas que pudessem receber do que você. Então, muito prazer, muito obrigada. Passo, então, a palavra para a queridíssima presidenta da Associação Nacional de Pessoas Transsexuais e Travestis, a excelentíssima senhora Bruna Benevides. Boa noite, pessoal. Boa noite, Dani, mesa. Dizer que é um prazer estar aqui de volta nessa casa, ocupando com qualidade, né, da forma de construir política que nós aprendemos, que é uma forma solidária, que é uma forma que olha para o coletivo, que se reconhece no outro. Eu tive a mesma impressão quando eu entrei aqui. Dani, tinha um tempo já que a gente não participava, porque da última vez que a gente se encontrou foi numa audiência pública horrorosa, violentíssima, de onde nós estávamos tendo que defender, literalmente,
os nossos direitos, sobretudo as nossas crianças. Então, eu acho que é um momento muito feliz e alegre que nós precisamos também, né? Todo dia é um ataque diferente, todo dia é um recuo, todo dia é o uso do aparato estatal para tentar nos silenciar, para impor uma violência institucional. E a gente segue construindo e resistindo, sobretudo, um sentido de solidariedade entre nós. Então, o presidente Lula precisa muito das LGBTs para ser um chefe de Estado, como ele pretende. Esse dia eu estava numa mesa com a Dani, e a Dani falou que a gente não precisa das cotas, né, nem da universidade, é a universidade que precisa de nós. Eu acho que eu posso parafraseá-la e dizer, não é a política, nós não precisamos da política. Na verdade, nós construímos toda uma forma de existir a despeito da política institucional. O Pajubá está aí que não nega que a gente construiu uma língua nossa para poder resistir. Construímos nossos corpos, eu falei isso à tarde no Ministério Público, nós construímos um outro corpo, nós ensinamos a medicina a construir a forma de fazer uma hormonização, nós temos contribuído de diversas outras formas de existir. Então, nós não precisamos da política nem do Estado. Obviamente que a gente vai defender um Estado socialista que garanta o bem-estar, como está na nossa Constituição, mas é o Estado brasileiro, são os governos, são os nossos representantes que precisam da comunidade LGBTQIA+, para serem melhores ou para tentar instituir um sentido de democracia, de soberania. A gente está tentando defender que a Marcha Transnacional, que vai acontecer em 25 de janeiro, seja o título Brasil Soberano é Brasil sem transfobia, porque este é o lema que nos mobiliza para estar aqui. Por exemplo, então essas alianças que a gente está vendo, né, aqui nesse espaço, com companheiros e companheiras de longa data, mas também jovens que estão chegando, é essa aliança que a gente defende, né, para poder a gente continuar acreditando no futuro possível. Se em um estado de total omissão e de ausência, como Indianápolis sempre fala, de que não tínhamos referência, não tínhamos nada, tínhamos tudo contra nós, chegamos e construímos e gestamos e parimos, 30 anos depois, um monte de gente trans ocupando diversos espaços, ainda assim subrepresentadas, mas temos deputada aqui ocupando a Alerj, nesse estado do Rio de Janeiro, onde o movimento trans nasce, temos deputadas na Câmara Federal, temos pró-reitoras, onde que eu ia imaginar, em Indianápolis, que ia ter uma pró-reitora trans, né, Ângela? Travesti à frente de um programa importantíssimo na Universidade Federal, enfim, tem várias pessoas que estão ocupando esses espaços, que foi fruto de uma luta, que foi instituída a partir, inclusive, de muitos corpos que tombaram. A gente está, amanhã, né, dia 20 de novembro, é o Dia Internacional da Memória Trans, e não por acaso é no mesmo dia que no Brasil celebramos o Dia da Consciência Negra. Então tem tudo a ver da gente lembrar das pessoas trans, travestis que foram assassinadas e saber que a maioria delas também eram negras, eram pessoas empobrecidas, pessoas sem cidadania, e que essa data, portanto, ela simboliza a confluência de uma luta que nós travamos no nosso dia a dia. Então, não cair na armadilha de gente que está querendo separar o T. Essa gente nunca esteve conosco. Não conheço, nunca vi nenhuma dessas pessoas que estão tentando dizer que nós rompemos com o T. Elas nunca tiveram do nosso lado. Isso é mais um espantalho que estão tentando criar contra nós. E todo esse ataque que a gente vem vendo sobre o uso do Estado contra nós, me lembra muito quando a Judith Butler veio para cá e fizeram uma imagem dela e tacaram fogo. E aí eu lembro que eu li uma frase que dizia, se eles estão ateando fogo nas bruxas, é porque eles acreditam na magia. Então é sobre isso que a gente está falando. Então o pavor, o pânico e o medo que eles têm de nós, é porque eles sabem que esse projeto que está instituído já rompeu, já ruiu, nós já chegamos. Não sem cicatrizes, não sem dores, não sem perdas pelo caminho, mas nós já chegamos e queremos qualificar ainda mais essa ocupação. Então a gente está na casa do povo, que se pretende do povo, que premia milicianos, que bate palma para pessoas que violam direitos humanos, que promovem a institucionalização da violação, de discriminação e de transfobia contra nossos corpos. E marcar este lugar, esse dia, com a entrega dessas premiações, que são, sim, fundamentais. É fundamental reconhecer e celebrar as pessoas que estão no dia a dia, muitas vezes de forma extremamente precária, sonhando
criando e construindo um sentido de luta que nos projeta para o futuro, dos próximos 30 anos que nós queremos ter para o movimento transnacional que nasceu aqui há 30 anos atrás. Então, eu acho que é importante celebrar demais, mas não podemos romantizar o lugar que a Dani ocupa, né? A gente está falando de extrema violência política de gênero, de racismo, de transfobia, de rechaço à presença dela aqui. Todos os dias é isso que a gente vê. Então, eu tenho muita pena de quem pretende, de alguma forma, disputar esse lugar com a Dani, porque eu não queria que tivéssemos que sacrificar uma companheira como a Dani Balbi para estar aqui neste lugar para defender os nossos direitos. Nós tínhamos que lutar para destruir esse projeto de política que está posto, porque nós sonhamos e vamos construir um outro projeto de país. Nós não lutamos apenas por políticas públicas. A política pública ela é uma das nossas agendas. O que nós estamos disputando é um sentido de humanidade, é um outro conceito de ser, de existir. E é por isso que as pessoas têm tanto medo e tanto pânico da nossa existência, principalmente quando a gente chega aqui de forma qualificada, porque a gente aprendeu a construir, a fazer política, nós aprendemos a manusear essas ferramentas, embora saibamos que elas não são suficientes para destruir aquele lugar do hegemônico, mas a gente está causando fissuras, e a sua presença aqui, a nossa presença aqui, no dia do Fla-Flu, no dia do feriadão, que tem muita gente indo curtir o seu feriado, nós estamos aqui para discutir política, mas também para celebrar essas existências que merecem, que lutaram e que devem ser reconhecidos. Então, eu tenho muito orgulho de presidir uma instituição como a ANTRA, mas está no movimento organizado do Estado do Rio de Janeiro, que é sintomático quando a gente pensa a construção do fascismo no Brasil. Então, eu viajo o mundo, o Brasil, e a gente ouve muito, mas tudo é no Sudeste, né? Nordeste fica esquecido, o Norte também, mas eu, em certa medida, mesmo não sendo carioca, vou puxar para nós que vivemos nesse território, porque é daqui que se constitui o projeto bolsonarista. É tão bizarro que eles levaram um governador para São Paulo, também para fazer esse cinturão do fascismo, que é Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Então, é central a disputa eleitoral, a disputa da narrativa, a disputa política ser travada no Rio de Janeiro para romper, em definitivo, esse fascismo que se instaurou nas instituições, na democracia e no Brasil também. Então, eu finalizo agradecendo mais uma vez, dizer que é um orgulho ver e estar aqui sendo premiada, reconhecida por uma deputada trans, negra e que tem uma trajetória que antecede a sua própria identidade. Até porque a sua identidade não se constitui apenas no seu gênero, e é importante a gente também não esquecer disso. Mas, como sempre, a gente gosta de dar trabalho para nossos parlamentares, não podia deixar de falar. Não sei se vocês acompanharam, recentemente a ANTRA entrou com um pedido para que o Pajubá seja reconhecido como patrimônio imaterial e cultural do Brasil, a nossa língua, a língua criada por nós. Então, queria pedir que a nossa deputada apresentasse um projeto de lei na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, para que esse Estado reconheça também o Pajubá como patrimônio imaterial e cultural do Estado do Rio de Janeiro. É isso, obrigada. Já está protocolada. Quer dizer, na terça-feira, assim que o protocolo da Assembleia abrir, a gente protocola. Quem sabe faz ao vivo, né? Então, gostaria agora de passar a palavra para a queridíssima Joyce, primeira pró-reitora trans da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ah, meu Deus, mentira. A Joyce vai falar num outro momento. É para criar suspense, gente. Então, agora eu vou descer para que nós entreguemos as honrarias. O primeiro prêmio é um prêmio construído e oferecido pelo nosso gabinete, o prêmio Alessandra Ramos Maqueda. Antes de descer, eu queria registrar a saudade que a Alessandra me causa. A última vez que eu conversei com a Alessandra, eu lembro bem, foi na esquina da rua Machado de Assis, de manhã,
no Flamengo. E lembro porque uma das minhas assessoras, a Tainá, ficou impressionada pela beleza da Alessandra. Eu estava, na época, eu não era deputada, e estava esperando a Tainá perto do endereço dela, encontrei a Alessandra e a gente ficou conversando um tempo sobre muitas coisas. A Alessandra me ensinou muita coisa. Quando eu fui professora do Prepara NEM, a Alessandra acompanhava o Prepara, as festas, me ensinava coisas sobre vida, para além da nossa questão muito íntima, que nos irmanava, que é sermos duas mulheres trans, negras. Falava sobre Rio de Janeiro, sobre experiência na política. A Alessandra, como poucas pessoas, conseguia unir uma seriedade no cumprimento do seu dever, às vezes até uma sisudez, um esmero muito grande, e uma alegria de viver, um sorriso lindo, que para além de ser lindo, de produzir beleza, era amplo. Com a Alessandra troquei impressões sobre hormonização, sobre ser uma mulher negra, trans, sobre exotificação, sobre mercado de trabalho, sobre trabalho na política, e ela sempre me respondeu com muita generosidade. A Alessandra faz muita falta nos nossos tempos. Mas ela vive em nós, vive na nossa luta, vive na nossa articulação, vive nas nossas conquistas e na força que os retrocessos que eles tentam nos impor nos dá para que nós continuemos lutando e construindo esse Brasil colorido, LGBTQIA+, potente. Então, eu queria agradecer à família de Alessandra por estar aqui, por ter construído essa mulher incrível, que é importantíssima na história desse Brasil democrático, plural, diverso, bonito, que vai para além do respeito, da integração, mas que reconhece o valor da diversidade que a gente está por fazer. Queria agradecer por terem feito a Alessandra viva em vida e por permitirem com que ela viva aqui também. Então, dito isso, eu vou descer para fazer a entrega dos prêmios Alessandra Ramos Maqueda. Boa noite mais uma vez. Peço por gentileza, enquanto a deputada adentra ao plenário, peço à TV Alerj que exiba, por gentileza, um vídeo. Eu sou uma sonhadora, sonho tão intensamente que às vezes penso que é real o sonho que deverá ser sonho. Fiz uma adaptação, mas é isso. E eu não ia ficar presa ali porque eu via que a seara era grande, que tinha muita coisa para fazer. Eu senti que aquilo ali era um local para mim. Tinha uma causa, tinha algo para eu buscar. A emancipação dos surdos era a minha emancipação. Talvez seja isso que eu tenha buscado, talvez, dentro da religião e tenha buscado no ativismo. A minha emancipação e a liberdade dos outros. Talvez tenha sido essa emancipação desde a infância e aí eu precisava desse mundo, desse descampado para eu correr, para eu fazer alguma coisa, para eu mudar a consciência de alguém e me libertar ao mesmo tempo. Então eu acho que esse espírito sonhador, para mim, é o que me impulsionou e o que me impulsiona ainda hoje, porque eu também hoje poderia ser uma tradutora apenas. Eu consegui uma estabilidade, né, hoje, mesmo como uma pessoa trans, através de todos os anos em que eu poderia ter largado o mandato do Jean, o deputado Jean Willis, com quem eu trabalho muito orgulhosamente. Poderia ter saído de uma série de atividades, mas eu ainda continuo fazendo isso porque
eu penso no futuro e eu penso que todas as pessoas trans e todas as pessoas que precisam de emancipação, que precisam de conhecimento, que precisam de direitos, precisam ser tocadas, e eu estou aqui para fazer isso. Homenagem com prêmio Alessandra Ramos Maqueda. Homenagem oferecida pelo gabinete da deputada Dani Balbi. Convido neste momento a primeira agraciada, Andréa Brasil. Próxima agraciada é a nossa cantora, Ângela Leclerc. A próxima representação da Casa NEM terá 2 minutos de fala. Convido Índia Naraê. Bom, boa noite a todos, né? É um prazer estar, né, novamente nessa casa, né? Apesar de não ser um lugar confortável para nossos corpos, né? Mas nós que lutamos há muito tempo também, que temos mais de 30 anos de movimento, sabemos o quanto também nossos corpos não eram reconhecidos antes em vários espaços, e organizamos a luta para estarmos aqui hoje, né? Então, o nome mesmo das pessoas trans, ano que vem farão também 30 anos de luta pelo nome social, que foi conseguido em Santos pelo Grupo Filadélfia. Nós temos o prazer hoje de 30 anos depois termos deputadas, termos parlamentares em vários parlamentos, também em vários municípios do Brasil. Então é muito bom ver o quanto a gente avançou também, o quanto a Casa NEM foi esse ponto de referência, esse lugar de acolhimento que deu origem à Rebraca, que é a Rede Brasileira de Casas de Acolhimento hoje no Brasil, com suas 27 casas acolhendo, dentro de um programa do governo federal do Acolher Mais. Apesar dos pesares, apesar da assinatura de Lula, nós sabemos também o quanto nós avançamos em direito nesse país. Nós somos a primeira geração LGBTQIAPN+, que vai envelhecer com direitos. E nós somos também a geração que parte, mas que deixa aí tantos direitos que foram garantidos pela nossa luta. Então, partir também faz parte da vida, não é nada triste. Mas nós queremos que as novas gerações tenham seus direitos garantidos e que ampliem esses direitos. O armário nunca mais, que o armário seja arrastado para o meio da sala, quebrado, e que ele não haja sequer a possibilidade de ser restaurado. Retrocessos nesse país nunca mais, que a gente avance, porque a nova geração também é a nossa descendência, mas também é a nossa vingança contra essa sociedade que nunca nos quis dar direito e sempre nos quis mortos. Então, a nova geração é nosso orgulho. E a permanência de vocês e a vitória de vocês com direitos garantidos, que nós lutamos para garantir, para nós é a nossa vitória, que muitos não puderam viver para ver. E nós estamos vivendo a própria luta que foi nossa. Que um dia a luta não seja mais necessária, que possamos apenas viver para gozar a vida e para viver a vida sem lutas. A luta muda a vida, mas ela também não tem que ser uma jornada diária e constante em nossas vidas. Próximo agraciado com o prêmio Alessandra Ramos Maqueda, Patrick Lima. Convido a próxima agraciada, Diana Conrado.
Convido o próximo agraciado, Diego do Subúrbio. Próximo agraciado também terá 2 minutos de fala e vai representar também o Grupo Arco-Íris. Júlio Moreira. Boa noite a todas as pessoas presentes, uma honra estar aqui, né, junto com a Dani Balbi, nossa deputada fantástica. Dizer que quando eu vi aqui a Alessandra, eu me emocionei muito, porque a minha história se mescla com a Alessandra. Eu, quando cheguei no Arco-Íris, em 2000, foi justamente a Alessandra que abriu as portas para mim no grupo. Não era a Alessandra ainda desabrochada, mas foi uma figura que me cativou no começo e virou minha grande amiga. E em 2002 nós realizamos a parada, né, a volta da parada, porque em 2001 não teve, e eu e a Alessandra fizemos um papel muito forte ali de mobilização comunitária. Isso perpetuou. E aí depois em 2003, aí sim surge a Alessandra, ela volta poderosa no trio elétrico, e aquilo me marcou muito, aquela figura no trio, eu tenho várias fotos. E aí eu lembro assim, de a gente estar aqui nesse dia, celebrando a memória da Alessandra e celebrando também tantas vidas aqui presentes, e também lembrar que essa casa aqui também foi uma casa também que tentou, muitas vezes, nos violentar. Quando um deputado aqui tentou aprovar um projeto de cura gay, né? Estava aqui a Alessandra também na porta, com os seus cartazes, junto comigo, com a galera do Arco-Íris. Então é muito emocionante para mim receber essa homenagem, porque a Alessandra fez muita parte de mim, né? Trabalhamos juntos no projeto Imprep Cab da Fiocruz, né? Até a sua partida, infelizmente, né? Mas essa memória está com a gente e ela é uma semente que germinou, e essa linda árvore que somos todos nós aqui, levando o que ela ensinou na militância, que nós somos muitos e muitos poderosos. Tá? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Convido Karen dos Anjos. Convido Marcele Esteves. Por um instante, passo a palavra para a deputada Dani Balbi. De novo. Acho que eu tenho pouco a falar agora, o que significa que talvez eu vá elaborar mais para frente a oportunidade que eu perdi de falar. Mas queria dizer dos agraciados desse prêmio, o quão eles representam, cada um deles,
a força do movimento LGBTQIA+, a força dos homens e mulheres transexuais e travestis, e o como eu me orgulho de estar aqui com vocês. Todas e todos vocês são muito importantes, não só para a nossa mandata, mas para o Estado do Rio de Janeiro. A conferência desse prêmio é certamente uma reparação histórica. Eu espero que essa casa, que tantas violências perpetrou contra as nossas vidas, contra pessoas LGBTQIA+, possa não só acolher a diversidade, mas possa, de fato, reparar historicamente vidas que não voltam, feridas que não se curam, mas ela certamente vai se converter enquanto nós estivermos aqui num espaço de resistência. Obrigada, vocês são muito importantes, muito valiosos para a nossa mandata. E agora, eu queria convidar para receber o prêmio senhora Damiana, irmã da nossa querida Alessandra. Eu gostaria que todo mundo, por favor, ficasse de pé para recebê-la. Obrigada, plateia. Todos podem se assentar. Muito obrigada. Convido Bruna Benevides. Convido, representando a casinha, Douglas Lacerda. Para os nossos aplausos, convido Cel Silva Cavalcante. Convido Gilmara Cunha. Neste momento, mais uma representação pós-mortem. Para representar João Nery, convido a senhora Sheila Salevski. Vamos
Convido Leonardo Peçanha. Convido para os nossos aplausos Márcia Brasil. Peço por gentileza que a deputada retorne à mesa de honra. Passo a palavra para a excelentíssima deputada estadual Dani Balbi para dar continuidade à solenidade. Agora sim, é chegado o momento solene de entrega da medalha Tiradentes, a maior honraria oferecida por esta Casa Legislativa, a senhora doutora, professora Joyce Alves, pró-reitora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Com a palavra, Joyce Alves. Gente, está parecendo filme de suspense, né? Com a palavra, a senhora doutora Joyce Alves, pró-reitora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Gente, boa noite a todos, todos e todas. Estou muito emocionada. Passei a semana foi muita emoção, nunca imaginava que isso fosse acontecer
na minha vida que eu estaria aqui. Penso que é por isso que é tão importante termos representatividade em todos os espaços. Eu acho que foi o que a Bruna comentou anteriormente. Precisamos de mais parlamentares, de mais professoras, de mais pró-reitoras, vereadoras, enfim. Nós precisamos estar em todos os espaços, em todos os lugares, e certamente foi por isso que esse momento de celebração, momento de luta e de alegria para nós está acontecendo hoje. E que honra para mim estar nesse momento, no dia de recebimento do prêmio da Alessandra Maqueda, entregue pela deputada estadual Dani Balbi. Então, eu não teria condições de improvisar um discurso num momento de tamanha emoção. Então, eu fiz aqui um rascunho, carregada de muita emoção, para eu compartilhar um pouco esse momento com vocês. Este show acontece em estado de emergência e de calamidade pública, porque me falta resposta. Resposta esta que eu espero que alguém no mundo me dê. Abro esta breve fala com um trecho de Clarice Lispector para evidenciar a perplexidade do momento em que vivemos. São tantos socos no estômago que nem sequer temos tempo para respirar e refletir sobre as violências que nos atravessam diariamente. Abro o noticiário e são 117 mortos na chacina do Complexo do Alemão. Abro o noticiário e uma mulher trans é assassinada no meio da rua em Belo Horizonte. Abro o noticiário e vejo mais uma mulher trans ser espancada até a morte também em BH. Abro o noticiário e mais cortes orçamentários para as universidades públicas. Abro o noticiário e, quem diria, o governo Lula sanciona uma lei que proíbe o uso da linguagem neutra na administração pública. Mas, apesar de tudo, não sucumbimos e nem sucumbiremos. Pelas frestas, pelos becos, pelas fissuras, pelas rachaduras. Nossas existências estão e estarão lá, pulsando vida, transgressões, transformações. Este prêmio que recebo hoje não é sobre mim, mas sobre nós. É sobre a luta que travamos nas escolas, nas comunidades, nas ruas, nas universidades, no parlamento. E quantas e lindas conquistas temos conseguido nesses últimos anos. Não gosto de dizer aqui, não gosto de dizer que estou aqui porque antes de mim traviarcas morreram. Não. Elas viveram e lutaram lindamente para que nós estejamos aqui, ainda que com um naco de direitos. Por isso, reverencio as nossas traviarcas Giovanna Baby, Keila Simpson, Indianara e Siqueira, Kátia Tapeti, João Nery, Alessandra Maqueda, Leonardo Pessoa, Leonardo Peçanha, dentre outros. Eu sou paulista e me mudei definitivamente para o Rio de Janeiro em 2012, quando assumi o concurso na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que é o local que eu trabalho até hoje. A comunidade acompanhou o meu processo de transição de gênero. Ali, trabalhando diariamente, atendendo estudantes, dando aula, a universidade viu o meu renascimento. E quão importante é viver e estar numa identidade que me faz sentido. Ser honesta comigo e com os outros foi um gesto de coragem que me impulsionou para a luta. Afinal, quando assumi a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFRRJ em 2021, me tornando a primeira pessoa trans a assumir tal cargo no Brasil, eu tinha noção da minha responsabilidade, no sentido de que ali eu representava um grupo invisibilizado e que urgia por direitos. Movimentamos a universidade. Fizemos muita coisa boa, dentre as quais as cotas trans. E quem diria?
Em 2023, não havia nada regulamentado nas instituições de ensino do Estado do Rio de Janeiro para ação afirmativa para a população trans. E hoje, em 2025, temos todas as universidades públicas federais com cota trans aprovada. Palmas. E as demais instituições caminhando para entrar nessa fila. Como diz Dani Balbi, cotas trans abrem portas. Cota para as pessoas trans é uma ação de reparação e de justiça social. No Brasil, hoje, já temos 40 universidades públicas que aprovaram as cotas para pessoas trans na graduação. Eu acredito, vamos fazer o Brasil transicionar. Transicionar para a humanidade, para a dignidade, para a justiça. Neste momento tão importante para toda a comunidade LGBTQIA+, às vésperas do Dia da Memória Trans, às vésperas do Dia da Consciência Negra, e um momento, obviamente, muito especial para mim, é importante agradecer. Agradecer ao apoio incondicional da minha família, minha mãe Maria Rosa, minha irmã Janaína, minhas sobrinhas lindas Juliana e Stephanie, meu cunhado José Augusto. Agradecer a toda a comunidade universitária, em especial aos estudantes, às estudantes e também ao reitor Roberto Rodrigues e César da Rois. Agradecer à deputada estadual Dani Balbi e à sua equipe, não só por me conceder esse honroso prêmio, essa honrosa homenagem, mas por toda a parceria e amizade que temos cultivado ano a ano. Agradecer aos movimentos sociais trans que me acolheram e estão comigo na luta. É muita gente, mas vou resumir na figura de 3 pessoas maravilhosas. A presidenta da ANTRA, Bruna Benevides, a presidenta do Fonatrans, Giovana Baby, e a um dos fundadores e idealizadores da Liga Transmasculina João Nery, Gabi Van. Dedico esta medalha a todas as pessoas trans do Brasil que vivem na corda bamba, lutando pela sua sobrevivência. Mas acreditem, não sucumbiremos. Meu pai faleceu em 2023 e deixou uma lacuna enorme na minha vida. O sonho dele é que eu fosse uma artista. Meu pai era compositor, poeta. De onde ele estiver, está feliz com este momento que eu estou vivendo hoje, agora, aqui com vocês. Jonas Alves da Silva, essa medalha também é sua. O ano passado eu tive a honra de desfilar na Escola Paraíso do Tuiuti, junto com muitas parceiras e irmãs, para exaltar a vida e o legado de Chica Manicongo. E é dessa forma que termino esta fala carregada de emoção, com um trecho do samba. Eu, travesti, estou no cruzo da esquina para enfrentar a chacina, que assim se faça. Meu Tuiuti, que o Brasil da terra plana tenha consciência humana. Chica vive na fumaça. Obrigado. Para encerrar aqui, é muito bom estar na LERJ ver
pessoas com que a gente construiu a nossa trajetória, né? Eu espero que a LERJ seja mais isso. E se não for, a gente faz. Nos momentos em que a gente quebrou o protocolo, eu senti bastante a força da nossa cultura e a simbologia que é estarmos aqui. Porque são nesses momentos em que a gente entende o sentido e reafirma esse sentido do que é ocupar a LERJ sendo transvestigênero, um termo, inclusive, muito bem elaborado por Indianara e Siqueira. Agora não pode mais, né? Transvestigênero não pode mais, né? Transvestigênero. Por quê? Porque a gente não ocupa esse espaço para reproduzir os protocolos de silenciamento, opressão, marginalização, que vão camuflados na formalidade que eles impõem a nós. O que não significa, e eu confesso a vocês que demorei a assimilar isso, não significa a recusa aos códigos de formalidade que eles impõem a nós, falta de seriedade, de qualidade, de competência técnica. Muito pelo contrário. Uma mulher negra, trans, para ocupar cada comissão nessa casa, para fazer tramitar os seus projetos, para fazer respeitar o tempo regimental que tem, a que tem direito, pelo conjunto dos deputados dessa casa, ela precisa, como todas, todos e todos nós sabemos na nossa vida cotidiana, ter muito enfrentamento que passa por seriedade, seriedade com compromisso, com a responsabilidade, inclusive, de levar a sério as pautas que nos elegeram e ter a dimensão da responsabilidade que é ocupar aqui. Mas jamais essa seriedade, esse compromisso, viu, Angélica? Essa necessidade de articulação com os movimentos sociais que nos munem de competência técnica, esse conhecimento, esse domínio da casa, vão ser vividos com a formalidade da branquitude, da cisgeneridade, da heterossexualidade. Não pode. E o desafio de ocupar esse espaço, entendendo que a formalidade retrógrada, conservadora, interditadora não nos serve, e com seriedade, com qualidade, responsabilidade, é também um legado que a gente deixa para as nossas gerações. É fazê-los engolir a tentativa de nos interditar, de nos retirar, de nos alijar desse espaço. E é criar, e esse talvez seja o maior legado, uma outra cultura política que seja também LGBTQIA+. Por isso, mais uma vez, eu queria agradecer a presença de todas, todes e todos vocês. Queria convidar-lhes ao coquetel, a se juntarem ao coffee break, não é coquetel, é um coffee break singelo que nós construímos, que a nossa mandata construiu. Ah, pro AG1. Gente, eu estou me letrando em Pajubá. Convidá-los para o AG1, que vai acontecer aqui. É melhor, inclusive, porque não fica essa coisa de coquetel, coffee break, que vai acontecer aqui, que foi construído pela nossa mandata. Antes, eu queria agradecer a todas as pessoas. Eu não quero ser injusta, porque há outras pessoas transvestigêneros que acompanham a nossa mandata, outras pessoas LGBTQIA+. Mas eu queria agradecer muito, especialmente ao Gabivan, que desde o início que está trabalhando provavelmente. Cadê o Gabi? O Gabivan é uma figura sensacional,
é um homem de 1000 qualidades, e a gente vai conhecendo essas qualidades aos poucos, mas ele é muito importante para o movimento LGBTQIA+, do Brasil, nos tempos em que a gente vive. Então, queria agradecê-lo por ter feito isso possível, dizer que eu tenho muito orgulho de estar com ele aqui, na vida, na militância, na Alerj. E, sem mais, declaro encerrade e sessão. Obrigada.